Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Amém? Sejam bem-vindos ao nosso culto em casa, né? Seja bem-vindo à Igreja Batista Nova Ebenezer, Caxambi. O nosso endereço é na Rua Álvares de Azevedo, 349, tá bom? Assim que já estivermos liberados para cultuarmos ao Senhor, será um prazer imenso recebê-lo em nossa igreja e estarmos juntos em oração. Queremos começar esse culto essa noite falando com Deus, né? Nós vamos orar ao Senhor nesse momento e gostaria que você parasse o que você está fazendo e estivesse em oração conosco, em nome de Jesus. Senhor, nós nos reunimos essa noite em Tua presença para dar ao Senhor o nosso culto, para oferecer ao Senhor a nossa adoração. Nesse momento, ó Deus, nós lhe somos gratos por todos os benefícios que temos recebido de Ti. Nós não Te adoramos, nós não Te servimos, nós não cultuamos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito por nós ou por aquilo que o Senhor pode fazer por nós. Mas nós estamos aqui reunidos, Senhor, neste momento em adoração a Ti por aquilo que o Senhor é e representa para as nossas vidas. Eu quero neste momento, Senhor, Te pedir por cada família, por cada marido, esposa, cada filho, cada família reunida nesse momento, cada pessoa que está participando deste culto, que o Senhor possa enviar os Teus anjos nos lares deles agora, que o Senhor possa fortalecer a fé, levando paz, alegria, comunhão para eles, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, visitá-los, ó Pai, e a família dessas pessoas serem alcançadas com a Tua presença e o Teu poder. Que o Senhor encontre oportunidade no coração de cada um, no lar de cada um, para manifestar com o Teu poder. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti, pedimos, ó Deus, o Teu perdão, pedimos que o Senhor venha em nosso favor, ao nosso encontro, nos perdoe, Senhor, é um pedido que lhe fazemos e lhe pedimos também, Senhor, nos ajude a vencer as adversidades que se opõem diante de nós todos os dias na nossa vida. Tem hora, Senhor, que paramos, parece que estamos enfraquecidos, não temos forças para sair da situação em que estamos vivendo. Mas quando nós lemos a Tua palavra, quando nós ouvimos a Tua palavra, quando nós buscamos a Tua face, a Tua presença, descobrimos, Senhor, a cada momento que o Senhor é um Deus que se faz presente em nossa vida em todo momento. Diremos a Ti, Senhor, o seguinte: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E declaro dizendo que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Senhor, a nossa confiança está em Ti. O nosso depósito está no Senhor. E eu lhe peço neste momento, Senhor, que o Senhor nos alcance. Alcance cada lar, cada família nesta noite, cada vida esta noite, Senhor, seja alcançada pela Tua presença, pelo Teu poder, pelo Teu mover, pelo Teu agir, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, Tu és a nossa bandeira, Tu és o nosso mestre, Senhor, Tu és o nosso tudo, tudo. No Senhor está a nossa salvação, no Senhor está a nossa segurança, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa paz. Então, Senhor, que o Senhor possa se manifestar no lar de cada um esta noite, mudando o quadro, mudando a história de cada um deles, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Que Deus, Ele abençoe você, a sua casa, a sua família nessa noite, de uma maneira assim, sobrenatural.
nós estávamos orando a Deus e pedindo ao Senhor sempre, né? Que a gente traz a palavra, a gente se preocupa em querer sermos instrumentos de Deus para ministrar a palavra de Deus à sua vida e ao seu coração. E orando ao Senhor, buscando ao Senhor uma palavra que hoje pudesse vir ao seu encontro, Deus nos falou sobre medo, o medo. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nessa noite, em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, a partir do versículo de número 22. Nós vamos falar um pouco sobre o medo, mas na realidade nós vamos falar sobre como vencer os medos. Como vencer os medos, ok? E em Mateus capítulo 14, versículo 22, vai dizer assim: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago. E enquanto ele mandava o povo embora, e depois de mandar o povo embora, Jesus ele subiu a um monte a fim de orar sozinho. E quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. E naquele momento, o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. E já de madrugada, entre as 3 horas e as 6 horas da manhã, Jesus foi até lá, andando em cima da água. E quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E todos gritaram com muito medo, e gritando: é um fantasma, é um fantasma! E então, nesse instante, Jesus disse: coragem, homens, sou eu, não tenham medo. E então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas até onde o Senhor está. E então Jesus responde a Pedro dizendo: que venha. E Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. E então ele gritou: socorro, Senhor, socorre-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse o seguinte: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? E então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Que coisa linda essa história. O que nós vimos nesse texto vai nos falar sobre exatamente isso. Vencendo os medos. Vencendo os medos. O que é medo? Medo é um sentimento de inquietação que surge com a ideia de um perigo, que ele pode ser real ou pode apenas ter aparência de perigo. Medo é o mesmo que receio, temor ou apreensão de alguma coisa. Normalmente, quando não temos o controle de alguma situação, isso nos transmite medo, pois entendemos que estamos vulneráveis a qualquer coisa que possa nos acontecer. Na verdade, querido, o medo, na maior parte de suas vezes, ele nos paralisa. Ele nos faz com que fiquemos igual estátuas, paralisados. Porque não sabemos se devemos ir, se devemos retornar, se devemos ficar estáticos, né?
e nós sentimos esse medo, e esse medo não é uma coisa boa. Porque o medo, ele é para nós como um fantasma. Entende? Porque ele nos assombra, ele nos assusta de uma maneira tão terrível, porque o medo, em alguns momentos, ele é resposta de algo desconhecido. E normalmente, quando algo é desconhecido para nós, nos causa medo. Algumas situações, até pavor. Em outras, um grande desespero. Depende muito do momento em que nós estamos e a situação que estamos vivendo ou seremos condicionadas a viver. E isso é muito complicado. O medo, ele nos paralisa, entende? Mas há algo de Deus esta noite que Deus ele quer revelar para você, dizendo a você que você pode vencer os medos da sua vida. Tudo aquilo que te traz medo, tudo aquilo que te deixa apreensivo, tudo aquilo que te rouba a paz, que perturba os teus sentidos e os teus sentimentos, né? Isso precisa ter controle, ter domínio. E como você pode ter o controle e o domínio disso? Com confiança. Todos nós precisamos aprender a vencer os medos. O medo se vence com confiança. Entende? Repita comigo aí na sua casa, no conforto da sua família. O medo se vence com confiança. Amém? Vamos de novo? O medo se vence com confiança. Aleluia. Entendeu? Então a confiança, ela está ligada à fé. A confiança, ela está ligada à fé e a uma entrega. Entende? Se você confia em Deus, é porque você se entrega a Deus. E se você se entrega a Deus, é porque você tem fé em Deus. Então essa confiança, ela te dá força, motivação para você vencer os medos da sua vida, os medos da sua história. Entende? Você pode vencer os medos. No versículo 22, vai dizer assim: logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o outro lado, para o lado oeste do lago, enquanto ele mandaria o povo ir embora. Ok? Então, o que a gente começa a observar aqui nesse texto é que Jesus ele dá um comando aos seus discípulos. Ele diz aos seus discípulos assim: olha, pega a embarcação e vá para o lado oeste do lago. Beleza? Eu depois me encontro com vocês. Mas entenda só, nenhum discípulo, pelo menos a Bíblia revela que nenhum discípulo perguntou a Jesus como Jesus iria ao encontro deles do outro lado, no lado oeste do lago. Se Jesus ia a pé, se Jesus iria em um outro barco, com quem iria com Jesus. Nenhum discípulo se preocupou com Jesus, por ele ser o Filho de Deus, por ele ser um líder, mas ninguém se preocupou. Eles receberam o comando e seguiram o teu caminho. Mas, no andar dessa história que nós estamos lendo, nós vamos ver o seguinte: que havia um plano, havia um propósito de Jesus com os seus discípulos. Qual era o propósito de Jesus para os seus discípulos? Que os discípulos aprendessem mais uma lição. Qual era a lição que Jesus estava passando para os seus discípulos? Vocês vão aprender a vencer o medo com confiança. Mas Jesus não disse isso para eles. Mas era uma maneira, era algo que aconteceria com eles, que
serviria de ensinamento e aprendizado na vida deles. E aí, Jesus pega o seguinte, ele ordena os discípulos vão, ele libera a multidão, cada um para as suas casas. Esse fato aconteceu logo depois da multiplicação dos pães, onde 5.000 homens se alimentaram dos pães e peixes, fora mulheres e crianças. E Jesus pega e envia todo mundo embora. Querido, era um final de tarde, Jesus estava cansado. Os discípulos estavam cansados, todos estavam exaustos, mas Jesus dispensa os discípulos com um comando, como um capitão da nau, da embarcação. E aí, Jesus dispensa os discípulos, dispensa a multidão e sobe ao monte sozinho, para orar. Jesus precisava daquele tempo com ele mesmo. Ele e o Pai. Ele e o Pai, mas ninguém. E a gente não sabe o que Jesus orou, o que Jesus falou, o que aconteceu naquele monte. Mas o que nós queremos focar é o seguinte, a lição que aqueles discípulos de Jesus aprenderiam naquela noite. Querido, olhe bem para mim, preste atenção. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos aprender. Sabe? Cada fato ocorrido na nossa vida é um aprendizado, é um crescimento e é um amadurecimento. Entende? Então nada vem por acaso, nada acontece por acaso, tudo na nossa vida tem um propósito. E tinha um propósito naquela noite dos discípulos irem sozinhos naquela embarcação. E seguindo adiante, nos textos que nós lemos, nós vamos observar que, dado o momento, Jesus ele desce do monte sozinho, chega na orla do lago sozinho. Ele olha para aquele lago e vai ao encontro dos discípulos. Jesus poderia ir por terra, poderia, mas daria mais volta, né, gente? Presta atenção. Ele poderia cortar caminho andando pelas águas. E foi exatamente o que aconteceu. A Bíblia vai dizer que na madrugada, os discípulos, no meio do lago, na metade da viagem, na metade do curso deles, a Bíblia vai nos dizer que um vento muito forte bateu em direção a eles. Não foi um vento a favor, que ajudasse a impulsionar o barco em direção ao destino. Mas era um vento que vinha contra a embarcação. Esse vento contra a embarcação fez com que os discípulos empenhassem muita força para tentar avançar com a embarcação, para ter controle sobre a embarcação, e essa embarcação ela não viesse a pique e ninguém se afogasse. E eles ficaram desesperados. Eles ficaram com medo. Com medo. Porque, embora estavam os 12 discípulos presentes naquela embarcação, eles estavam só. Jesus não estava naquela embarcação. E se tem uma coisa que é muito complicada na vida de uma pessoa, é viver uma vida sem Cristo. Porque uma vida sem Cristo, uma vida onde Cristo não pode fazer parte dela, essa vida, ela sofre danos, como qualquer pessoa, porque em Provérbios vai dizer, né, que tudo debaixo do sol é vaidade. Então, todo homem, ele está sujeito aos erros, aos fracassos, às vitórias, aos acertos, às conquistas. A Bíblia vai dizer para nós que há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de abraçar, há tempo de afastar de se abraçar,
Por exemplo, hoje nós estamos vivendo esse tempo. Não se pode abraçar. Que loucura! Loucura! Logo nós somos brasileiros, né, que gosta de abraçar, de beijar, de estar junto, né? Tem aquela coisa de atrito, né? E isso está sendo uma coisa absurda dentro das famílias. Porque nós estamos tendo que viver essa situação aí, né, social. Nós lidamos por videoconferência, lidamos por live, lidamos por WhatsApp, por Facebook. Às vezes até nos encontramos na rua, dá vontade de apertar a mão, dar um abraço, dar um beijo, dar um afago, porque isso somos nós, e às vezes nós não conseguimos. Mas então a Bíblia vai dizer para nós, voltando aqui, que há tempo para todas as coisas. E aquele momento dos discípulos, no meio daquele lago, era um tempo deles aprenderem a confiar em Deus, era o momento deles aprenderem a vencer os medos. E aí a Bíblia vai revelar para nós que Jesus vai na caminhada, na madrugada, no meio daquela ventania, porque você sabe que aquele vento forte no meio de um lago, no meio do mar, agita as águas, e essas águas agitadas balançam o barco, balança uma canoa, né? Balança e parece que aquilo tudo vai a pique, vai afundar, vai quebrar. E aí eles, quando olham numa certa direção, eles veem alguém se movendo sobre as águas e entram num outro desespero. Um novo medo, entenda bem agora, um novo medo toma conta dos discípulos. O primeiro medo que toma conta daqueles homens na embarcação é o vento e o movimento das águas. E eles estavam, pelo que a gente entende, eles estavam perdendo o controle do barco. E isso foi o primeiro medo. O segundo medo, que deixaram eles desesperados, foi de olhar sobre as águas numa certa direção e ver que algo se movia sobre as águas e cada um começou a gritar: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma, né? E aí Jesus se manifesta e diz o seguinte: não é um fantasma, não é um fantasma, sou eu. Então Pedro se enche de confiança, olha bem, no meio dos 12 discípulos, onde todos gritaram desesperados: é um fantasma, onde todos estavam com medos absurdos, e eles gritam, e de repente Jesus se manifesta dizendo: sou eu. E aí Pedro, cheio de confiança, não mais com tanto medo, mas com uma confiança, ele disse assim: se quem fala conosco, ordene, mande que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E aí, Pedro ouve Jesus dizendo assim: venha. E Pedro, irmãos, não pensa duas vezes. Talvez os outros discípulos, né, ficaram um pouco mais preocupados com aquilo ali, mas ficaram observando, ouvindo tudo. E quando Pedro bota o pé para o lado de fora, e bota o segundo pé do lado de fora, e Pedro não se afunda, eu imagino que essa confiança de Pedro tomou conta de toda aquela embarcação. E todos os discípulos ficaram mais calmos. Ainda não venceram totalmente o medo, mas trouxe a eles um pouco mais de paz e tranquilidade para a alma. E a Bíblia vai revelar que Pedro começa a andar sobre a água em direção a Jesus. Então, nós começamos a entender, nesse quadro de Pedro sobre a água, indo ao encontro de Jesus, que quando nós temos confiança em Deus, nós vivemos milagres. E milagres, irmãos, não se explicam. Entende? Milagres não se explicam. É possível andar sobre as águas? Não, não é possível andar sobre a água. Entendeu? No Mar Morto, você até deita muito bem sobre a água, né? Você chega a flutuar sobre ela, mesmo aquele que não boia, que tem medo e tudo,
se tranquiliza, fica ali que ele flutua sobre aquela água do Mar Morto. Por quê? Por causa do excesso do sal que tem naquela água. Nós tivemos essa experiência quando estivemos lá no Mar Morto, né? E é algo assim excepcional, entende? Mas normalmente andar por cima da água, só o Cristo, filho. Entende? Então o que eu quero dizer a você é que essa atitude de Pedro nos faz entender que quando nós temos confiança em Deus, nós vivemos milagres de Deus na nossa vida, na minha, na sua, na nossa vida. E milagres são coisas que não se explicam. Como pode uma pessoa, um exemplo, tá ok? Tá? Uma pessoa que um dia ele vai ao médico e o médico constata nódulos sobre o teu corpo, nódulos no teu corpo, em algum organismo seu, pequenos tumores, e esses tumores são malignos. E de repente você começa a buscar, a orar, né, a clamar, a pedir a Deus com fé, começa a ser gerado em você confiança, começa a ser gerado em você certeza, você começa a arrancar o medo da sua vida a respeito daquilo, e aí você torna ao médico, faz novos exames que ele precisa, te pede novos exames, e aí quando vem e constata o exame, ele vê o que aconteceu. Sumiu tudo, o que você fez? O que aconteceu? Milagres, queridos. Assim, eles não se explicam. Porque nós vamos dizer, para a medicina não tem resposta, mas para nós que cremos temos resposta. Nós vamos dizer, assim fez o Senhor. Ele restaurou-me, ele arrancou tudo o que não prestava de dentro de mim e me fez uma pessoa nova na presença de Deus, né? Eu posso dizer isso para você que está nos vendo nesse momento aí, né, participando desse culto, dessa palavra, que eu e a minha esposa, nós não poderíamos ter filhos, porque ela tinha uma complicação no seu útero, no seu ovário, né, por causa de muitos quistos, né, cistos no ovário, e tomado daquilo e não tinha condições, a ponto de um exame ser feito e aquilo já está cheirando ruim. Mas nós confiamos, nós cremos em Deus, nós tivemos a nossa experiência com Deus. E numa noite de um culto, Deus nos visitou e restaurou ela. Passados uns dias, tornamos ao médico, foi feito novos exames, e o médico constatou o seguinte, ele perguntou o seguinte, o que foi feito, o que vocês fizeram? Porque o seu útero estava tomado, o seu ovário estava tomado, e nós precisaríamos até fazer uma retirada. E isso, irmãos, nós éramos muito novinhos, entendeu? Nós tínhamos, né? Nós éramos noivos, estávamos perto do casamento, entende? Nessa época eu estava com 18 anos, ela estava com 16 anos, entende? Que nós casamos novos. E aí, o que imaginaria bem, né? Novos casando e não podendo ter filhos. Então Deus, ele ouviu a nossa oração, ele ouviu o nosso clamor, ele viu o nosso choro, ele viu a nossa lágrima, ele viu o nosso medo, e ele nos ajudou a vencer esse medo, nos ajudou a conquistar com confiança a nossa vitória. Hoje, para a glória de Deus, nós temos um casal de filhos, né? Um já casado, nos deu uma netinha, né? Alguns conhecem já, que esse mês faz 1 aninho, né? Nós temos uma filha, né? Que Deus nos abençoou. Então, assim, o que eu quero trazer para você é que você pode vencer o seu medo com confiança em Deus, entregar de verdade, acreditando que Ele pode todas as coisas e que você pode todas as coisas nele que te fortalece. Amém? Glória a Deus. Precisamos aprender a caminhar com confiança no Senhor. Se o vento soprar forte contra a sua vida, não perca o foco. Entenda? Se o vento soprar forte contra a tua vida, se o mar ficar bravio, parecer que você vai a pique,
O conselho que eu te dou essa noite: não retire a visão daquele que pode fazer o vento parar e o mar se acalmar. Aleluia. Não retire a sua visão dele. Deixa soprar da direita, deixa soprar da esquerda, deixa soprar por detrás, deixa soprar pela frente, deixa abalar a estrutura da terra, deixa tremer, deixa acontecer o que tiver que acontecer. Aquele que te chamou, ele é aquele que te guarda. Você precisa crer nisso, você precisa confiar nele, confiar no Senhor, porque ele tem resposta para a sua vida. Não perca o foco, não retire a visão daquele que pode fazer o vento parar e o mar se acalmar na tua vida. Aleluia. Não perca. Glória a Deus. Aleluia. Vença o medo com confiança. Vença os seus medos com confiança. Amém, queridos? Essa é a palavra que Deus ele projetou para a nossa vida essa noite. Eu não sei qual é o medo que tem te paralisado. Eu não sei. Eu não sei daquilo que te assusta. Não sei. Eu não sei o que está acontecendo com você nesse momento, de verdade. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Amém? Você precisa ter certeza disso. Você precisa confiar no Senhor. Amém? Eu quero estar orando por você nesse momento. E ajudando você nesse momento de oração a entregar os seus medos para Deus. Isso. Entende? Entregue os seus medos para Deus. Porque Jesus, ele está olhando para Pedro, quando Pedro vem sobre as águas. Mas o medo que veio a Pedro, porque quando ele sai do barco, ele sai com confiança. Ele está olhando para o foco é Jesus. Jesus está lá na frente. Mas quando o vento assopra um pouco mais forte, quando o mar se agita um pouco mais forte, Pedro olha para o lado, olha para o outro, olha para o mar, e aí a Bíblia vai dizer que Pedro começa a afundar. E aí ele não afunda de vez, a Bíblia vai dizer que ele começa a afundar e pede por socorro. Mas Jesus está tão perto que a Bíblia diz assim, que imediatamente Jesus estende a mão e puxa Pedro. E vai com Pedro andando sobre a água até o mar. Então a gente percebe que quando a gente tira o foco de Deus, que a gente retira a nossa visão de Deus, a gente começa a dar atenção aos ventos que sopram contrário na nossa vida. A gente começa a valorizar os problemas que estão diante de nós, ao nosso redor ou debaixo de nós. Só, querido, que eu quero te chamar a atenção essa noite. Você tem que manter o seu foco, a sua visão em Deus. Em Deus. Entende? E não nos problemas que estão ao seu redor. Porque essas circunstâncias que você está vivendo, elas estão aí para aprendizado, não para te afundar. Essas circunstâncias estão aí para dar a você um ensinamento, como os discípulos viveram no meio desse lago. Aprender a confiar em Deus e a vencer os seus medos. Essas circunstâncias não são para te derrubar, para te destruir, para te derrotar. Elas estão aí acontecendo na tua vida para que você aprenda a vencer os medos com confiança em Deus. Então foque em Deus, beleza? Beleza? Foque em Deus, não tire o foco dele. Vamos orar. Senhor, na tua presença nós nos encontramos nessa noite
E eu quero, ó Deus, colocar perante ao Senhor essa vida que está orando conosco, que tem seus medos, tem seus desafios, tem as insinuações da sua vida, tem as pressões da sua alma que eles não conseguem vencer, porque tudo isso paralisa eles, Senhor, porque eles não sabiam até agora como vencer e como lidar com essa crise. Eu te peço este momento, que o Senhor seja a força que este homem precisa, que esta mulher precisa, que esse jovem precisa, que o Senhor seja a força que esse adolescente precisa, que o Senhor seja a força que esta criança precisa, que o Senhor seja a força que este casal precisa, que o Senhor seja a força que esse empresário precisa. Ó Deus, que o Senhor entre com o teu poder, com o teu mover, com o teu agir, com o teu favor. Que o Senhor tome essas vidas agora pelas mãos, como o Senhor fez com Pedro. A tua palavra diz, ó Deus, que quando Pedro começa a afundar, ele clama ao Senhor por socorro. E a tua palavra diz que imediatamente o Senhor estende a mão, levanta Pedro e caminha com Pedro até a embarcação. E quando chega dentro da embarcação, que os senhores entram dentro dessa embarcação, o vento acalma, o mar se aquieta. Que o Senhor possa, ó Deus, pegar na mão desta pessoa agora. E junto com esta pessoa, para andar sobre este mar até a embarcação, que nós entendemos que essa embarcação é um lugar seguro aonde o Senhor habita. Que o Senhor possa ser a força deste homem e desta mulher. Que eles possam vencer as dificuldades, os desafios da vida, que em alguns momentos parecem impossíveis vencer, mas hoje, em o nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida, que hoje é o dia da sua vitória, hoje é o dia de você vencer os seus medos com confiança em Deus, em o nome de Jesus. Todos esses problemas e desafios que estão diante de você são ínfimos diante do Senhor, o seu Criador. Ele está dizendo para você, olhe para mim, não olhe para essas circunstâncias, olhem para mim. Ele está dizendo, permita-me pegar em suas mãos e caminhar contigo até este lugar de segurança. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe esta casa, que o Senhor abençoe esta família. Ó Deus, essa noite, em nome de Jesus, que todos possam vencer os seus medos com confiança no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor, Ele cumpra o propósito na sua vida. Eu espero que essa palavra, ela possa ter alcançado você de alguma forma, entende? E ela possa vir ao teu encontro, né? Essa palavra que foi semeada dentro de você, na tua alma, ela possa produzir frutos que permaneçam para sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus, Ele abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família fortemente, querido. Vença os medos, mas de verdade, vença o medo com confiança. Amém? Mesmo se o vento sopra forte, mesmo se o mar estiver bravio, olhe para o Senhor e vença os seus medos com confiança em Deus. Amém? Que Deus Ele abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, tá bom? Fique em paz, esteja em paz, que a tua família esteja em paz, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor te abençoe. Amém.